Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje tem uma convidada super especial, a Duda. Ela estudou comigo na faculdade. E nessa viagem que eu tô aqui em João Pessoa, eu aproveitei para falar com ela e chamar ela para gravar um vídeo. A Duda hoje trabalha no mercado de design de moda e eu queria trazer uma pessoa que tem uma vivência diferente de mercado, tá em outro setor, para mostrar para vocês, falar um pouco de como que é. E se alguém tem vontade de seguir nesse meio ou já pesquisou e tem curiosidade, eu separei algumas perguntas para fazer para ela e a gente conhecer um pouco mais desse universo. Primeiro, Duda, se apresenta, fala quem tu é, onde tu trabalha, como é que tu faz, tua formação no geral, só para o pessoal entender quem é essa pessoa que eu trouxe aqui. Então, meu nome é Maria Eduarda, Duda, né, para os íntimos. Eu sou designer de produto, me formei com Tainá, a gente se formou junto na mesma turma, mas eu segui a carreira de design de moda, né? Hoje eu trabalho numa fábrica de moda praia especificamente. Então, eu trabalho com moda desde que a gente se formou, né? Eu comecei estagiando numa empresa de moda, numa marca de moda aqui local. E aí depois eu comecei a trabalhar lá. Então já faz aí uns 5 anos que eu trabalho com moda. Entre idas e vindas, Entre assim. idas e vindas, né? Porque é um mercado difícil. Quem tenta e quem trabalha com moda sabe que é um mercado difícil de você se estabelecer como profissional, né? Mas entre idas e vindas há 5 anos. Então eu já vou aproveitar esse gancho, né, e te perguntar como que você decidiu seguir a carreira de design de moda e se você sempre soube que queria isso ou você foi descobrindo assim no meio do caminho que isso era o que você gostava. Então, eu sempre soube, eu sempre gostei de moda. Moda sempre foi assim meu assunto, meu tema preferido, sempre foi aquilo que eu mais gostei de pesquisar. Passava horas na minha infância, na minha adolescência, pesquisando sobre moda e aí mais tarde, né, já adulta hoje em dia, eu descobri que eu sempre estudei moda. E mesmo quando eu não sabia, mas ali eu tava criando minha bagagem, né? Teu repertório. Meu repertório nessa área, né? Que é uma área tão abrangente, com tantos graus de atuação, né? Você pode trabalhar de diversas formas no mercado da moda, né? Mas eu sempre soube e sempre gostei. Então, minhas brincadeiras sempre foram entrar no guarda-roupa da minha avó e montar looks e viajar, assim, sabe? Então, eu já era stylist nessa época. Não sabia, Não sabia, mas ali, enfim. E aí, eu sempre fui pirada nisso, assim. Moda, pra mim, sempre foi meu ponto preferido. Então tu já entrou na graduação pensando nessa área, nesse setor. Tu acha que te facilitou, assim, já saber, já ter esse objetivo para conseguir guiar os teus estudos para essa finalidade? Ou tu acha que não fez muita diferença, assim, no percurso da tua carreira? Quando eu entrei no curso de design de produto, eu já sabia que eu queria trabalhar com moda, como a gente conversou aqui, né? Como a gente falou antes, eu já sabia que eu queria trabalhar com moda, mas eu queria descobrir como é que eu ia trabalhar com moda. Eu não queria fazer um curso tecnólogo, assim, muito específico, porque eu queria ter mais uma segurança, assim, queria um curso mais generalista, porque eu sabia que queria trabalhar com moda, mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar com moda. Entendi. Quando eu descobri o design de produto e vi que ele era um curso super amplo, que ia aprender ferramentas e recursos de design gráfico, design imobiliário. Foi uma estratégia também para tu ser uma profissional mais completa. Total. Foi um pensamento estratégico e isso fez muita diferença no meu primeiro estágio, no meu primeiro emprego, porque é aquele momento que ninguém tem experiência com nada, mas você só tem você, o seu interesse e a sua vontade então de qualquer microvantagem já te ajuda, já né? ajuda. E você entrando é muito mais fácil de você, né, se desenvolver, exatamente. Então, assim, foi um pensamento muito estratégico e uma escolha muito estratégica entrar no design de produto, porque eu queria ter essas ferramentas e conseguir ter um plano B, né? Com certeza. O que mais te encanta trabalhar com moda? Hoje você tá trabalhando numa fábrica de moda praia. Claro, não só com essa experiência que tu tá tendo hoje em dia, né, com esse trabalho específico, mas com tudo que tu aprendeu, tudo que tu vem estudando, o que mais te encanta de estar nesse setor?
assim, de moda que é tão conhecido por um lado, né? Tão comum, de conhecimento popular, mas que ainda assim é um mercado super nichado, que poucas pessoas têm acesso. Criar, de fato, trabalhar com criatividade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, trabalhar com moda é completamente diferente do que a gente vê nos filmes, não é uma coisa assim, Diabo Veste super Prada. romântica e até quando tu me fez essa pergunta de o que mais te encanta, essa questão de encantar, você vai quebrando no mercado de trabalho, né? Eu acho que qualquer área, no dia a dia, mas ali a sua paixão por aquilo que você está fazendo é o que encanta de verdade, que ajuda. Por exemplo, no meu caso, como eu disse, é criar, né? Trabalhar com a criatividade nesse aspecto, assim, de pesquisar primeiro, depois idealizar e, de fato, criar uma coisa que depois as pessoas vão estar vestindo. Ou então de participar de todo um processo ali criativo que vai, no fim, ser a concepção de uma coleção, de um produto. Então, isso é o que me encanta de verdade. De uma coisa que saiu da tua cabeça, ela se materializar, né? Nem tanto assim só da minha cabeça, mas que a gente teve tanto trabalho. E é o que impulsiona a gente, né? Então, todas essas etapas e depois a gente condensar tudo isso num produto ou numa coleção, como eu disse, né? É o que, de fato, é a parte romântica, assim, né? E depois que você pula todas as etapas de ralação e muito... Enfim, sofrimento. E as coisas dando errado, porque acontece isso também, né? De muitas coisas são reprovadas, porque o custo do produto ficou muito alto. Então, a gente vê que não dá pra fazer tudo aquilo que a gente quer, e sim o possível ali, dentro do possível, de acordo com tem que fazer o que é mais adequado, né? E falando já sobre o teu dia a dia e como tu atua hoje, né? Como que é o teu dia a dia? Quais são as tuas responsabilidades? O que tu tem que fazer dentro dessa indústria que tu trabalha hoje? Como que é, assim, tua rotina? O que tu faz como designer de moda nessa situação? Então, eu trabalho em fábrica, né? Como Tainá disse antes, eu trabalho numa fábrica de moda praia. A minha rotina, ela não é assim, não é uma rotina repetitiva. Eu faço as mesmas coisas toda semana, mas varia o dia. Inclui muita pesquisa. Muita pesquisa. A coisa que eu mais faço é pesquisar. Ler reportes de plataformas de pesquisa de tendência, tá antenado também nas redes sociais, no comportamento, no entretenimento. Tudo isso faz parte disso, né, desse processo. Mas dentro da fábrica, o que eu faço mesmo é, além da pesquisa, faço toda a pesquisa dos materiais, né? Pesquisa que eu disse antes, é pesquisa de tendência, né? Faço pesquisa de mercado, de materiais. Tem semana que a gente tem várias reuniões com fornecedores de tecidos, de aviamentos, de acessórios. Sobre tudo que vai ser colocado no produto. Tudo que vai entrar nas próximas coleções, porque tudo é feito com antecipação, né? Além disso, eu acompanho a produção, né? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, a gente está com a coleção, existem os modelos que já são da marca, né? Os modelos que a gente já tem as modelagens, tudo certo. Mas tem coleções que a gente decide incluir algumas peças novas, alguns modelos novos. Então, existe todo esse processo de criação com a modelista, com a pilotista. Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento diário daquela peça dentro da cadeia de produção ali, né? Tenho que acompanhar também a produção das coleções para a gente poder ter tudo sob controle e conseguir lançar na data certa, né? Mas eu acho que isso tem muito comum com o que eu faço, né? A gente não só... Porque tem uma concepção muito errada que o designer, ele só desenha. Não. E que tá muito longe disso. Eu acho que, como a Duda falou, e acontece muito comigo, eu passo muito mais tempo pesquisando do que desenhando. Acho que dá 10% do meu tempo eu vou estar desenhando alguma coisa. E estudando também sobre as matérias-primas, né? Vendo o que é que a gente pode trazer de inovação numa coisa que basicamente já existe, né? Um produto que já existe, mas a gente precisa dar aquele toque de criatividade, que é o que vai fazer um cliente, enfim, mais tarde olhar para aquele produto e querer comprar. E se identificar, né? Se identificar. Acompanhar não só a hora do desenho, mas tudo que vem antes e tudo que vem depois. Porque planejar para saber o que a gente vai desenhar e também executar para que aquele desenho vire realidade e consiga entrar numa linha de produção que vai de fato ir para o mercado. Porque só o desenho ele não é suficiente, né? A gente tem que executar.
E o designer, ele tem o papel crucial de acompanhar todo esse histórico, esse ciclo do produto, de que ele saia da identificação da demanda até ele chegar na loja, que alguém vai poder, eu e você, a gente consegue ir lá e comprar aquela roupa, aquele produto. A gente desenha muito, mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa além do desenho. Isso, muito mais. Muita pesquisa, principalmente. Quem não gosta de pesquisar nem seja designer. Esqueça que só vai dar errado. Você sente que dá para manter uma identidade própria, mesmo com tantas tendências? Porque a tendência, ela é muito o que as pessoas vão querer comprar, né? Qual que é a perspectiva de comportamento delas. E existem inúmeras, né? As pessoas são muito diferentes. Como que você consegue manter, por exemplo, uma identidade de produto, não só do teu traço, mas da empresa que você trabalha, que deve ter uma identidade dentro de um ambiente que tem tantas demandas, assim, né? Que podem ser atendidas? Eu sinto que dá, eu acredito que dá, assim, pra se manter essa identidade própria. Porque eu acho que o principal é que hoje em dia a gente tem tantos recursos pra criar, né? Que a gente não tinha há 5 anos atrás. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, que a gente consegue... Hoje em dia eu desenho uma coleção e eu consigo ver como aquela coleção vai ficar de forma realista. A partir disso eu consigo fazer ajustes e tudo mais, mas eu acho que o principal é a gente entender que quando a gente trabalha pra uma marca, a gente investe muito a identidade daquela marca. Como consequência, a gente tem que entregar aquilo que aquele público-alvo dessa marca vai querer consumir, né? A nossa identidade como designer, na moda, até nas grandes maisons, né? A gente vê os designers entrando e saindo, mas a marca, ela continua com aquela identidade. Porém, tem o toque, né, do designer de moda ali nas coleções. Eu acredito muito nisso. A gente veste, a gente entra na marca, a gente veste a camisa, carapuça, né? a camisa. A gente veste a camisa da marca e a gente vai desenhar de acordo com aquilo, mas o nosso repertório, como eu falei antes, tudo aquilo que a gente pesquisou, por exemplo, eu sou muito ligada no vintage. Então, pra mim, o retrô, o vintage é o que já foi feito na moda, é o que me inspira de verdade. Isso quer dizer que todas as peças que eu vou produzir, elas vão ter esse toque de vintage? Não. Mas, assim, eu pego elementos e vejo, poxa, coisas interessantes que foram feitas numa época que não tinham tantos recursos que a gente tem, não tinham tantos recursos de matéria-prima, de produção, de, tecnologia, que não tinha nessa época, mas as pessoas criavam coisas maravilhosas e únicas e que a gente consegue, sim, se inspirar nisso, sabe? E trazer e criar essa identidade mesclada com a identidade da marca que a gente está atuando. No caso de um designer de moda dentro de uma fábrica ou dentro de uma empresa de moda. Então, assim, a resposta. Eu acho que vai muito do repertório, né? Criar repertório, ter boas fontes de pesquisa para que você construa também o seu conhecimento dentro da área. Isso a gente fala desde a faculdade, né? História da arte, a gente viu muito isso, né? De como era importante você ter essa bagagem, né? E os projetos terminam que serão mais interessantes, justamente porque você tem mais informação e mais referência sobre o mundo e sobre tudo, porque né? senão tudo se torna uma reprodução do que já existe. Não é essa a nossa intenção, né? A gente produzir só mais coisas por produzir. Eu acredito muito nisso, em que o design, independente da área, ele tem que, de produto, né, no caso, independente do nicho de produto, mas ele tem que alinhar essa questão da estética e da função. Então, pra mim, sempre é isso, eu sempre penso nisso. Eu vou fazer uma coisa de moda praia super, assim, fashion, sabe? Disruptiva, mas isso, que no dia... mas que as pessoas não vão usar, porque não foi pensado para as pessoas, sabe? Não tem sentido Não faz pra sentido, mim. né? E nem pro mercado. Já usando esse gancho, né, do repertório e como a gente aplica as nossas referências, qual foi o maior desafio que tu já enfrentou hoje na profissão, assim? Foi numa troca de empresa, que daí foi muito diferente, ou foi numa questão de produção? Qual foi o maior desafio que tu já enfrentou? Pessoalmente, são desafios diários, não tem assim o maior desafio. Todo dia tem um desafio, toda semana tem um desafio diferente. Porque eu nunca tinha trabalhado em fábrica. Pra mim é um desafio, toda hora tá descobrindo uma coisa nova dentro de uma fábrica, né? Então, por exemplo, eu tive que aprender a cronoanálise de produto, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Todo dia tem uma funçãozinha nova ali que eu tô aprendendo dentro
da fábrica, né? E tem que estar É um disposta desafio. a descobrir e aprender, né? Isso, não, o mais importante é você dizer, não sei, mas eu vou aprender, porque... Eu sempre falo que cada setor ele tem particularidades muito específicas. Não é porque você não sabe tudo que você não está pronto para exercer aquela função, mas você tem que estar disposto a aprender essas particularidades. Vai ser uma questão, sei lá, de uma máquina de costura que consegue fazer a costura daquele jeito. Então você vai ter que aprender a desenhar um produto que se encaixe naquela forma de produção. E que pode ser que você já não entre na empresa sabendo, mas que você tem que estar disponível, sim, aberto a aprender, né? E a gente encontra desafios como em toda profissão, mas a gente também encontra zonas de conforto, né? Porque, por exemplo, um dia desse eu tive que fazer desenho de um produto que era uma argola para uma peça lá. Eu tive que fazer o desenho técnico desse produto. Então, aquilo que a gente fez na universidade, inclusive eu perguntei pro meu amigo Alisson, né, como é que fazia, porque eu já não lembrava. Uma questão de prática, mas coisa que a gente viu na faculdade. Então, a gente realmente vai usar. Quem escolheu design de produto, todo conhecimento que você adquiriu no curso vai ser usado. Uma hora ou Se outra você vai for trabalhar, chegar. Uma hora ou outra vai uma chegar. hora ou outra vai chegar. E se você quer trabalhar com moda, né, sendo designer de produto, você vai fazer desenho de produto, você vai fazer desenho técnico, você vai fazer ficha técnica. Então é bom você focar e aprender na área que você quer trabalhar, o que é que você vai ter que fazer, né? Quais vão ser as aptidões que você vai ter que ter para poder... Para seguir naquele ramo. Para seguir. Então, aproveitando isso que a gente falou, né, que conselho ou dica você daria para quem quer começar a fazer algum curso de design ou tem interesse na área de moda, assim? Ou para alguém que já está fazendo alguma graduação que seja nesse setor, ou para alguém que está pesquisando, não sabe que curso vai fazer? O meu principal conselho é que você pesquise muito, se prepare, né, para o mercado com os recursos que você tem. Crie a oportunidade, né? Você pesquise. As melhores oportunidades são aquelas que não no mercado, né? Falando Elas assim, não estão à mostra. não estão abertas, não são vagas abertas. Isso aconteceu comigo 2 vezes, nas duas vezes que eu atuei na moda, né? O que eu quero dizer com criar sua oportunidade é que você vá atrás, você estruture um portfólio, comece a exercitar aquilo que você vai precisar para ocupar ali a vaga que você quer, no sentido de você procurar os lugares que você quer trabalhar e dar a cara mesmo, manda e-mail, procura quem é o RH e enfim, se não der certo, continue fazendo os seus projetos e uma hora... A oportunidade chega, né? Porque a pessoa também. está aberta a receber, né? Se você não se coloca à disposição, as pessoas não sabem que podem te contratar. Se você não mostra o seu trabalho, as pessoas não sabem o que você faz. E não ter medo de levar não, né? Tipo, de disponibilizar, de mandar um e-mail, de entrar em contato. Vai no LinkedIn, descobre quem que trabalha naquela empresa e fala com ele. Faz o trabalho de stalker da marca. Tem que ser um stalker profissional. E também crie conexões, procure criar conexões. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? A gente consegue se conectar com pessoas que estão muito distantes. E não assim, não tô falando no sentido de você ser uma pessoa interesseira, mas você ser uma pessoa interessada. Você criar conexões com pessoas que vão ali lhe colocar no lugar que você deseja estar. Às vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar, mas ir exercitando e tentando, não parar no desenho, se você quer trabalhar com desenho, né? Se vai envolver desenho, não parar de consumir conteúdos daquela área que você tem interesse. Então, agora, por exemplo, eu quero atuar na área de estamparia. Comecei um curso diferente, tô fazendo isso fora do trabalho, no trabalho, sempre quando tem uma oportunidade lá, a gente tem as estampas já vem prontas, né, pra gente, a gente compra de designers autorais, mas se tem uma oportunidade, por exemplo, de criar uma estampa autoral para uma coleção cápsula, eu tô lá, gente, vocês não querem não uma estampa? É se disponibilizar, né, pra fazer isso que você quer. Eu acho que uma coisa legal, acrescentando ao que tu falou, é não ter medo de começar num cargo mais baixo, inicial, do que você almeja, porque muitas vezes a dificuldade é entrar e lá dentro você consegue se desenvolver. Com certeza. Se você for uma pessoa interessada em qualquer área, você se destaca, né, no mercado. Eu acho que é mais fácil você conseguir
subir de cargo, conhecendo as pessoas lá dentro, porque daí você vai saber exatamente o que a empresa precisa, você vai conseguir mostrar suas habilidades melhor e você acrescentar, né? Você estudando. A Duda não falou, mas durante a graduação ela fez um curso de costura. Ela, tipo, não tava com a intenção de ser costureira, mas aquilo ia trazer uma bagagem de saber projetar melhor, de talvez entender a costureira que ela ia conseguir ajudar lá na frente. E eu tenho certeza que o conhecimento que ela teve naquele curso que ela fez, que no início a pessoa pode pensar, tá, mas que sentido vai fazer um designer aprender a costurar? Mas no que ela queria, fazia todo sentido. Completamente, assim. Eu fiz realmente esse curso de costura. O que eu sinto não, que foram feedbacks que eu recebi, tanto na minha primeira oportunidade, como até hoje, que a principal disparidade entre mim e as outras pessoas que se candidataram também para a mesma vaga, o tanto de coisas que eu sabia fazer, todas as ferramentas que eu pude aprender dentro do curso, todos os meus projetos, que eu tinha liberdade de abordar uma área do meu interesse, eu sempre fazia coisas ligadas para moda. E foi assim que eu consegui o meu primeiro estágio, né? Eu fiz um projeto de produto que era uma papete. Eu era feita através de tecido que era resíduo têxtil e ela era uma papete com 1000 formas assim de usar. E eu fui atrás de uma empresa de verdade que eu queria trabalhar, estruturei esse meu projeto, fui atrás da empresa, da marca e falei: olha, eu tô com esse projeto na universidade, queria saber se vocês podem me conceder ali os resíduos têxteis que vocês não estão usando. E eles acharam super legais, não só me deram os resíduos, como eles pegaram e falaram: olha, se tu quiser fazer o projeto aqui, vim aqui 2 vezes na semana na empresa, tu pode vir. Então eu comecei a ir lá, e aí de repente abri uma vaga para estágio lá e elas já me conheciam. Com certeza como fez você diferença teve muita isso? Vantagem, né? Exatamente. E foi um projeto de faculdade, coisas que tem gente que faz e fala: ah, não, eu só vou fazer esse projeto para passar essa disciplina, para entregar. E não ver a oportunidade de... Já é um tempo que você vai ter que gastar para fazer, então quando que você não tem nada no seu portfólio, aquilo é algo, né? Sim. Aquilo você tá mostrando ali as suas habilidades, a sua visão. A gente falou aqui de estilo próprio, identidade própria, então ali você já vai estar desenvolvendo essa identidade própria. E ali na universidade você tá fresquinho, você tá, né, assim, batata. Você pode absorver qualquer coisa. Exatamente. E tudo ajuda você a ser você mais tarde, ser você profissional, ser eu profissional mais tarde, né? Então eu agradeço muito a Duda do passado por ter feito o curso de costura, porque eu queria saber costurar, eu queria fazer as coisas que dava na minha cabeça. Também eu já tive um brechó online durante a pandemia, pós-pandemia, eu já tive um brechó, porque era o meu sonho ter um brechó. Eu sempre gostei de fazer curadoria, e isso era uma coisa que eu gostava de fazer e virou um negócio. E dentro do meu brechó, eu quero uma coisa mais autoral, então eu comprava ali as peças e eu mesma desenhava nas peças, fazia uma estampa autoral e vendia tudo, e as pessoas gostavam, e aquilo também virou algo naquela época que em tese seria, né, ali um momento que eu estaria desempregado, que eu estaria sem fazer nada. Você criou uma oportunidade de continuar atuando, né? Exatamente, de ter coisa que não foi uma coisa hipotética, não foi um mock-up, foi uma coisa que eu criei. Então, pessoas compraram. E ali já me deu uma experiência comercial, eu aprendi a me comunicar com clientes. Hoje em dia eu falo com fornecedores e graças a isso, né? Tipo, tem essa facilidade de lidar com isso. Então, gente, no vídeo de hoje eu queria primeiro agradecer a Duda por se disponibilizar sua atenção e seu tempo um pouco para dividir também. Eu acho que o legal da profissão é a gente conseguir ajudar também quem está vindo, quem está chegando e que não teve acesso a esse tipo de conteúdo. Pode ser que uma Duda que está ali assistindo vai sofrer um pouco menos do que a gente para poder se inserir no mercado. E espero que esse vídeo tenha ajudado a você talvez se encontrar num nicho específico do design, criar um interesse de pelo menos pesquisar, né? São tantos caminhos que a gente consegue seguir e trazer uma pessoa que vive essa realidade é muito mais legal do que eu falar de uma coisa que eu não vivo. Vou abrir aqui o espaço para que vocês deixem perguntas ou ideias de novos vídeos, ou se tiver algum ramo específico que vocês queiram entender, eu vou atrás de alguém para trazer. Curte também o vídeo se você gostou, se isso te ajudou de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, que tem sempre conteúdo sobre design de todos os tipos possível. A Duda quer deixar alguma mensagem? Busque conhecimento.
Eu quero dizer que não quero dar ideia errada, né? Porque não é fácil você se inserir no mercado, mas não é impossível. Espero que os conselhos tenham ajudado alguém que esteja aí, né, querendo saber mais. E é possível sim você trabalhar com moda se você é designer de produto, tá, gente? Não desistam. Isso. E eu acho que uma coisa que a gente falou para reforçar é que as oportunidades muitas vezes a gente que cria. Então não se desestimule porque você não vê vagas abertas ou algo do tipo, porque muitas vezes as empresas nem sabem como elas podem se beneficiar através do trabalho de um designer. E você pode ensinar isso para a empresa, você pode mostrar como que a empresa vai vender mais, ela vai se posicionar melhor, ela vai melhorar a produção dela com o seu trabalho. Então, o que eu acho que é o maior exemplo que a Duda mostrou é que a oportunidade é você quem cria e que não pode se desestimular porque é um mercado difícil, um mercado complicado, mas que eu tenho certeza que talvez na sua cidade vai ter uma confecção pequena e que você pode começar, né, ajudando alguém. Ou se você quer criar a sua própria marca, né? Tipo, por que não, né? Exatamente. Então é isso. Na quarta que vem temos mais um vídeo. Espero vocês aqui de novo nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau!